Quebrando o hábito de ser você mesmo, Dr. Joe Dispenza. Este é um trabalho de análise literária e não dispensa a leitura da obra no seu todo. Não se trata de um audiobook do livro, mas uma reflexão, a partir da minha percepção própria e daquilo que posso comparar com fatos da atualidade, da política do dia ou do contexto cultural em geral. Dr. Dispenza é americano, cientista, professor e pesquisador formado em neurociência bioquímica e biologia celular e autor dos best-sellers de várias obras e também ministra cursos de medicina alternativa. No dia desta gravação, celebra-se o dia de São Domingos, do século XII e XIII. Ele viveu e pregou numa época conturbada, onde até o embaixador do Papa Inocente III foi assassinado. São Domingos era espanhol e pregou entre os franceses. Ele era padre e cultivava uma vida de total abnegação. Dormia no chão, andava descalço, jejuava frequentemente. Ele foi também conhecido por sua enorme erudição e grande conhecimento das escrituras, e iluminou a sua época com exemplo de piedade, santidade e inteligência. Por isso dizemos, São Domingos, rogai por nós. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. O mérito dessa obra é que Joe tenta ensinar como identificar e romper os padrões mentais e, portanto, hábitos que construímos ao longo da vida, mas que não nos direcionam para o melhor do nosso potencial e realização. A princípio, muitos podem se sentir incomodados com alguns aspectos da abordagem do Dr. Dispenza e considerá-los até autoajuda ou coaching motivacional. Porém, esse autor vai muito mais além e profundo e alia suas hipóteses a pressupostos científicos, estudos e conhecimentos consolidados no campo da bioquímica cerebral, da neurociência, o que faz dele, Joe Dispenza, muito original e relevante e verossímil em muitas das conclusões que ele alcança. Em alguns momentos, vale dizer, é possível que os leitores menos familiarizados com os conceitos e linguagem do autor até julguem que seus escritos tenham um cunho meio místico ou coisa assim. Mas isso seria criar um subterfúgio para não encarar um tema desafiador e divergente daqueles que as pessoas colocam em suas caixinhas mentais para não olhar ou não ter de lidar com nada mais que esteja fora de sua zona de conforto. Por exemplo, a tese trazida pelo autor de que a consciência humana exerce influência sobre o nosso corpo, sobre a matéria e sobre o ambiente em que atuamos. Então, sobretudo, este livro confronta os leitores a reavaliar seus paradigmas mentais e a investigar em evidências, fora do senso comum, a efetividade ou não de certas experiências que fogem das explicações pré-fabricadas da nossa vã filosofia, digamos assim. Outra abordagem do autor, referente a isso, é que os pensamentos negativos geram um padrão de pensamento, uma programação mental que, por sua vez, afeta o bem-estar do indivíduo. E dado isso, a estrutura cerebral, que o próprio autor é trazida em forma de reflexão, é composta pelo software mental, como diz ele, isto é, os pensamentos, emoções e sentimentos que são processados dentro do nosso cérebro têm a capacidade de provocar cura ou enfermidade a partir das experiências que são alojadas ali. Nas palavras dele, de Dispenza, as pessoas podem mudar seu cérebro e sua vida ao adotar hábitos regulares, saudáveis, como o corrigindo crenças negativas. E, não obstante, alguém possa até especular que essa afirmação proceda de crendices ou folclore, etc. Na verdade, Joe Dispenza se baseia nas análises que fez junto a um grupo de outros cientistas sobre o funcionamento do cérebro, onde utilizaram um aparelho sofisticado chamado SPECT, tomografia computadorizada por emissão de fóton único, que é algo usado na medicina nuclear e se tratou de um procedimento muito especializado. Foram, nesse estudo, cerca de 70 mil varreduras cerebrais com esse aparelho, onde o fluxo de sangue no córtex pré-frontal, que é a parte mais pensante do cérebro, foi vasculhada e estudada minuciosamente. E uma das coisas que se constatou é que emoções como mágoas e ressentimento também deixam sequelas no cérebro. Ou seja, também prejudica a saúde cerebral. O que fica claro nas pesquisas de Joe é que a mente e a matéria estão correlacionadas e que, portanto, a realidade e nossa interação com elas são uma espécie de progressão de ideias e convicções. E, nesse sentido, a orientação do autor é buscarmos a habilidade de fazer mudanças em nossa vida como escolha e não como reação, como é normal de vermos. O que quer dizer que normalmente fazemos mudanças apenas quando não nos resta outra opção. Isto é, quando a situação fica péssima e tão desconfortável que não é mais possível permanecer daquele jeito. Esperamos por crises, traumas, perdas, doenças e tragédias para não examinar o que estamos fazendo ou como estamos vivendo. Daí adotar mudanças significativas. É o que vai dizer o autor sobre isso.
E mais ainda, ele dá ênfase a esse ponto afirmando que normalmente esperamos o pior cenário para começarmos a fazer mudanças. Porém, mudar sob essa pressão é escolher a dor e o sofrimento como professores ou como inspiração. E desse modo a pessoa não adquire a consciência certa e o estado de espírito correto. E isso, claro, vai trazer desacertos ou ainda mais dores embutidas nas mudanças que vão eclodir, mais tarde trazendo até novas dores e sofrimento, como o Joe Dispenza afirma. E a ideia, então, é buscarmos mudanças quando estamos em paz, ou seja, num estado mental positivo, porque isso sim é que irá trazer a evolução e não o sofrimento. Mas para isso precisamos entender a dualidade mente-matéria, ou matéria e energia se preferir, que quer dizer a função dos pensamentos e sentimentos em relação à própria realidade. E dito de outra forma, a mente cria a realidade. E se é assim, essa habilidade pode ser aprendida e utilizada para criar a vida que a pessoa deseja ter. E aqui então surge um ponto-chave para começarmos a discernir todo esse mistério. Segundo o autor, não são exatamente os pensamentos que criam a realidade, mas as consequências dos pensamentos que temos é que criam a vida que vivemos. Dito de um modo amplo, o que significa que os pensamentos que mais mantemos em nossa mente impulsionam as ações, e as ações é que geram por efeito de causa e consequência as situações que estamos inseridos. E para esclarecer isso, Dispenza explica como nossa mentalidade foi forjada no que tange a percepção da realidade por conceitos muito limitados de cientistas e ideólogos materialistas como Descartes, Newton. Ambos conceberam o universo como controlado por leis mecânicas previsíveis. Isso é, o mundo físico estava sujeito a leis objetivas e a cálculos mensuráveis, enquanto que o mundo mental ou não material, ou dos pensamentos se preferir, era algo fora da investigação científica, um mistério que cabia à religião apenas para discernir ou estudar. E assim mente e matéria foram entendidas como entes separados e sem conexão um com o outro. Porém, nos modelos apresentados por alguns campos da ciência moderna, como a neurociência, a matéria que compõe todas as coisas e, portanto, o mundo mental é a energia. E que esta não é matéria sólida, mas ainda assim é um tipo de elemento que pode ser afetado por fenômenos também não materiais, como, por exemplo, os pensamentos. Esse novo entendimento, de acordo com o autor, começou em Einstein, quando ele demonstrou que energia é igual a massa vezes a aceleração ao quadrado. O que quer dizer que energia e matéria não apenas são intercambiáveis, como também se tornam em determinado ponto a mesma coisa. O fenômeno onda-partícula da luz também explicita isso, mostrando que, a nível subatômico, os componentes mais fundamentais do que se pensava ser o mundo físico estão o tempo todo moldando-se ou reagindo à energia que circunda eles. A forma de onda é a energia, a forma de partícula é a matéria física. E do estudo desse fenômeno, então, nasceu a física quântica, que é a especialidade do autor. Por sua vez, energia é um tipo de padrão de frequência de informação. E a nível quântico, os próprios átomos são também energia quanto matéria, e não apenas matéria, como se pensava na física newtoniana. O movimento da massa acelerando numa constante na direção do centro da Terra pode ser consistente, equacionável e previsível. Mas, do ponto de vista subatômico, essa lógica já não se aplica. Quando se trata de objetos menores, ou seja, subatômicos, os movimentos das partículas se mostraram imprevisíveis e incomuns, parecendo até haver outras regras para o comportamento dos elétrons. Ou seja, eles ganham ou perdem energia inexplicavelmente. Aparecem, desaparecem e mostram-se alheios às fronteiras do tempo e espaço. E a conclusão, então, é que o mundo subatômico possui qualidades físicas e energéticas e tem variabilidade no tempo e espaço. Quando é visível, está em forma de partícula. Quando desaparece, entre aspas aqui, estão ali ainda, mas em forma de onda ou de energia. A partícula é a matéria. E a onda é a energia. E ambos transmutam sua forma indefinidamente, operando num campo invisível de energia. E o passo seguinte dessa descoberta dos físicos quânticos foi descobrir que a energia ou onda subatômica se materializa em partícula quando é dada atenção a ela. Até foi dado pelos cientistas a esse fenômeno o nome de colapso da função de onda, ou efeito do observador. E se traduzirmos isso em conceitos mais simples, pode-se dizer que mente e matéria, isso vai escrever o autor, estão intrinsecamente relacionadas. E a mente subjetiva ou atenção consciente produz mudanças mensuráveis no mundo físico objetivo. Ou seja, a energia responde à sua atenção consciente e se torna matéria. E dentro então dessa possibilidade, Dr. Dispenza
parte da premissa de que, sendo todas as coisas do universo físico compostas de partículas subatômicas, como os próprios elétrons, elas podem ser transpostas para o estado de onda e vice-versa. E a depender da eficácia da atenção e foco do observador ou daquele que interage com aquele objeto, coisa ou situação qualquer. Então, nesse mundo de possibilidades, tudo que o observador não vê pode já existir como puro potencial. O melhor no estado de onda ou energia é a medida que o foco dirigido da pessoa for direcionado a algo em específico. O que era onda pode se converter em partícula e se materializar, tornando-se em algo real e concreto no mundo físico. E na visão do autor, todo esse conceito se amplia ainda mais. Para ele, o modo como pensamos e sentimos cria antes de tudo um estado de ser. E essa condição envolve não apenas a mente, mas também o nosso corpo físico, sendo, portanto, não apenas o cérebro em ação, influenciando a matéria, mas também o corpo. E é justamente esse estado de ser, corpo e mente, que irá produzir os efeitos no mundo externo. E avançando em sua análise, o Dr. Joy remete a um amplo estudo com amostras de DNA conduzido pelo biólogo Green Rain, do Centro de Pesquisas HeartMath. Não são apenas nossos desejos ou solicitações emocionais, vai dizer ele, e nem nossos pensamentos ou objetivos que provocam a criação da nossa realidade, pelo menos, mas o alinhamento de ambos quando emoção elevada e uma intenção consciente se combinam harmônica e coerentemente. E ele conclui isso dizendo que o campo quântico, aquele mundo ou ambiente que denominamos de espiritual, de invisível ou até de imaterial, não responde ao que queremos, mas sim ao que somos, ou a quem somos. E nesse mesmo raciocínio, como pensamentos e sentimentos são energias, há uma assinatura eletromagnética neles, que influenciam todos os átomos dentro de nós. E uma vez que essa carga magnética cresce o bastante, ela, consciente ou inconscientemente, mexe com as partículas subatômicas também fora do nosso corpo, atraindo, criando, formando uma estrutura de coisas conforme o nosso estado de ser. Pretendeu ou manifestou interesse em ter aquilo que pretendemos ou manifestamos interesses em ter. Para simplificar, nas palavras do autor, ele diz: todas as experiências potenciais existem como assinaturas eletromagnéticas no campo quântico. Há um número infinito delas em forma de potencialidades, riqueza, liberdade, saúde, por aí. Todas essas coisas já existem como um padrão de frequência de energia. Se você criar um campo eletromagnético novo através do seu estado de ser, é possível então que você seja atraído para o evento que você deseja, ou que o evento que você deseja seja atraído a você. Dito em outras palavras, nosso estado de ser perpetua os comportamentos que criam nossa realidade. Então, em última análise, o que temos é, em algum sentido, reflexo do que somos. E o que somos tem a ver com o conjunto dos nossos pensamentos e sentimentos mais frequentes. Nossas experiências, se o raciocínio estiver correto, seriam as respostas à nossa forma de pensar e de sentir. Mudar sua vida, vai ensinar então Joy Dispenza, é mudar sua mente e emoções. O que Joy está dizendo, para ser sucinto, e essa é uma deliberação minha, não do autor, do meu próprio ponto de vista, é que pensamentos e sentimentos precisam estar alinhados no mesmo grau e direção, para que opere algo no mundo material. Se você pensar algo, mas sentir o oposto, essa falta de harmonia entre pensamento e sentimento bloqueará o que você está querendo ou desejando. Ou seja, se você pensa numa mudança de vida, num novo emprego, numa situação econômica melhor, em ter mais saúde e até reza e ora nesse sentido, mas ao mesmo tempo você resmunga, vive cabisbaixo, triste, encurvado, chateado, reclamando da sua situação, claramente a linguagem do corpo ou dos sentimentos não combinam com a linguagem do cérebro, que são os pensamentos. E essa falta de coerência impede do seu desejo se manifestar. E para o autor, se você quer algo e expressa isso em palavras, em pensamentos, fazendo uma oração, por exemplo, você precisa se conduzir na vida como se já tivesse obtido aquilo. Terá de ter uma atitude triunfante, alegre, agradecida e positiva. Ou um estado de ser como se já estivesse em posse daquilo. E quando menos esperar, seu desejo se materializará. E muito interessante também é a abordagem do Dr. Dispenza relativo ao preposto por Newton do fenômeno causa e efeito. Para ele, podemos mudar esse princípio para causar um efeito ao invés do oposto. Quando atuamos com o pensamento newtoniano, vivemos na posição reativa, esperando acontecer para então reagirmos. Por exemplo,
Só sentimos alegria ou agradecemos após recebermos aquele algo que estávamos esperando. Isso indica que é a realidade externa que controla a realidade interna. Quando é exatamente o contrário, a realidade interna controlando a externa é o que de fato gera mudanças positivas na vida. Segundo Joy, a força que organiza a estrutura física da vida é a energia. As ondas invisíveis que perspassam os átomos e elementos subatômicos e que na percepção da física quântica variam ou modulam-se em partículas ou ondas, conforme o espectador que está interagindo com elas a nível de pensamentos e sentimentos faz acontecer. A dica aqui é então externar gratidão e demonstrar alegria e satisfação antes mesmo de ver concretizado aquilo que se está desejando. Isso é entrar na energia daquilo que você quer, é sintonizar-se com aquilo antes mesmo de se obter, e toda essa aura, digamos assim, somará para a realização daquilo que a pessoa projeta em seus pensamentos ou orações. Mas Joy também explica por que esses conhecimentos encontram resistência das pessoas. E parece estranhos à primeira vista, é que nós estamos acostumados a pensar baseados em nossos 5 sentidos: olfato, audição, paladar, visão e tato. E no que tange ao mundo invisível ou quântico, o paradigma newtoniano não se aplica. O modelo quântico não promove ou depende de retorno sensorial. O domínio quântico é multidimensional e existe para além dos sentidos. Logo, criar com pensamentos e sentimentos alinhados emerge os resultados a partir da pura crença, da convicção e expectativa consciente. Não tem a ver com sentir algo no corpo. O mundo subatômico, escreve então a esse respeito o autor, é constituído de pura consciência, e para entrar nele usamos também a nossa consciência, e só assim conseguimos materializar a realidade. E o único sentimento envolvido nessa fase criadora é a intenção consciente. E para reforçar tudo o que disse até aqui, Dr. Dispenza enfatiza que nosso modo de pensar afeta diretamente a nossa vida. E ele ilustra isso contando a experiência de sua filha quando era estudante universitária. Ela tinha o desejo de ir na Itália, conhecer aquela cultura e, se possível, até estudar algo por lá. E toda vez que conversava com seu pai sobre isso, se sentia frustrada de não ver possibilidades reais daquilo acontecer. Ela até aprendeu o idioma italiano, mas não via aquilo se concretizar. E Joy lhe ensinou então que toda vez que ela pensasse naquele seu sonho de ir à Itália, ela visualizasse ela mesma fazendo a viagem, interagindo com pessoas de lá, e logo que completasse todo o cenário na sua mente, ela passasse então a agradecer e a se comportar como se tivesse já feito essa incrível viagem. Ela não poderia mais agir como se não tivesse conhecido aquele país, mas sim passar a reagir como se tivesse chegado de lá naquela semana mesmo e experimentado as mais incríveis coisas lá na Itália. Na prática, ela passaria a falar da Itália como se já tivesse ido lá. Ela ia falar dos lugares que queria conhecer como se já tivesse ido conhecer e achado tudo lindo e maravilhoso. E assim ela fez. E num certo momento, sua professora de História de Arte estava na biblioteca e as duas ficaram conversando em italiano. A sua professora ficou impressionada com a fluência dela no idioma e na forma empolgante como ela falava da Itália, como se realmente já tivesse ido lá. Era como se a jovem tivesse conhecido a Itália e se encantado com o país, mas na verdade ela nunca tinha pisado os pés lá. E a professora então ofereceu-lhe uma oportunidade de emprego no verão. Um outro professor, amigo dessa professora, faria um intercâmbio de alunos que estudariam na Itália, e eles estavam precisando de uma professora assistente que ensinasse o básico do idioma italiano aos alunos que fariam a viagem. E com o emprego, ela viajaria também para a Itália com as despesas pagas e por 6 semanas conheceria 6 cidades italianas diferentes e voltaria com uma bela experiência no currículo. Além, claro, de ser remunerada por isso. A conclusão é que Dr. Dispenza estava certo no conselho que deu à sua filha, e ao seguir esse conselho, ela criou a realidade que tanto queria. Muito sagaz também do autor é ele intuir que, se nossos pensamentos determinam a realidade que vivemos, se tivermos apenas os mesmos pensamentos, nosso ambiente externo reproduzirá sempre as mesmas coisas. E segundo o autor, essa rotina mental se torna nossas memórias familiares, e nossa mente passa então a reproduzir as mesmas experiências recorrentemente. É por isso que há pessoas que mudam de emprego ou de cidade e continuam vivendo as mesmas experiências ruins por através de pessoas diferentes. Ela teve uma experiência de falsidade ou de perseguição. Ela se muda e arruma outro emprego. E quando menos espera, descobre-se cercada pelas mesmas coisas, falsidade e perseguição. Isso é porque seu ambiente mental continua a reproduzir suas memórias familiares, aquelas coisas que definiram sua identidade. De modo que essa pessoa se identifica com aqueles elementos que compõem seu mundo exterior.
É você quem está criando mais do mesmo, enfatiza Joe Dispenza. Quando a mente registra esses eventos de dor ou aborrecimentos, ela fotografa esse cenário. E mesmo quando você vai para outro lugar, a sua mente projeta essas mesmas imagens cerebrais e faz do passado o presente outra vez. Na prática, faz com que o indivíduo reaja no presente como reagiu lá no passado, quando passou por aquelas situações ruins. E aquele modo de ser ou estado de ser vai repercutir naquele seu novo cenário e vai causar as reações nos outros também similares às que a pessoa já vivia naquele outro trabalho, naquela outra empresa, ou cidade, escola ou o que for. A sua mente cria resultados conhecíveis e vai assim reafirmando continuamente o tipo de vida que você já está acostumado. É o que também diz o Dr. Dispenza. Você associa seu mundo familiar, ou seja, exterior, a quem você pensa que é. É como se seu cérebro ficasse tentando te lembrar de que você deve ser e de que como você deve agir. São também colocações que Dispenza faz a esse respeito. É como se acordássemos pela manhã e um programa fosse ativado em nossa mente e ficasse rodando ali em loop o dia todo, tocando os mesmos comandos indefinidamente. E tudo que fizéssemos em termos de pensar e agir estivesse sendo determinado por essa rotina. E o mesmo ciclo se reinicia toda manhã. E então chamássemos isso de realidade. Dessa forma, para sairmos desses comportamentos automáticos, precisamos abandonar a rotina usual memorizada em nosso cérebro. E além do que Joe Dispenza instrui aqui, eu também sugiro a leitura da obra Mantenha o Seu Cérebro Vivo, de Lawrence Katz e Manny Rumby. Eles ensinam uma série de atividades práticas para mudar a rotina cerebral e ativar outras partes do cérebro que estejam no piloto automático. Muito interessante esse livro. Seja por um ou por outro meio, a ideia é responder à sua realidade por outros padrões neurais, desarticulando aqueles habituais que o seu cérebro cauterizou e vive repetindo. Novas formas de fazer as coisas ou de pensar pode criar conexões diferentes ou caminhos neurais diferentes. E isso fazer então o cérebro disparar novos hábitos, elos, ligações que trarão também novos direcionamentos na nossa própria vida. E do ponto de vista científico, é chamado de teoria de Hebb. O fenômeno em que as células nervosas repetem a forma de responder os estímulos neurais sempre do mesmo jeito. E nas palavras de Joe Dispenza, se você mantém os mesmos pensamentos e sentindo as mesmas emoções, você conecta seu cérebro a um padrão definido que se tornará, por sua vez, o reflexo direto da sua realidade. E, neuroquimicamente, a mente reforça a realidade particular da pessoa e sempre agirá disparando os mesmos conjuntos de circuitos cerebrais. E estes vão criar uma assinatura mental específica, e que as pessoas vão chamar depois de personalidade. E vão achar que é algo rígido, imutável, quando na verdade é só o resultado de padrões mentais repetidos o bastante para se tornarem automáticos. E por efeito, Dispenza chamará de habituação neural, que é uma repetição, digamos, contínua dos mesmos sentimentos e pensamentos até estruturar uma forma de ser e pensar que a pessoa confunde até com a sua identidade pessoal e passa a assumir como se fosse realmente sua personalidade, seu jeito de ser. Romper então esse loop é o que o autor denomina de quebrar o hábito de ser você mesmo. E isso é possível e acessível a todo mundo que queira. E Dispenza usa o termo até ensaio mental para aclarar como isso se dá, a transformação do nosso eu, ou a quebra do hábito de ser você mesmo. Então, essa quebra desses padrões repetitivos dentro do cérebro se trata de concentrar em uma coisa e praticar mentalmente pensar naquilo como se tivesse já se realizado. E sobre esse tópico em específico, Dispenza vai dizer que se aplicarmos o ensaio mental, é como ele chama esse processo, em qualquer coisa que queremos fazer, podemos mudar nosso cérebro e criar os circuitos neurais apropriados que permitirão um alinhamento entre a intenção e a realização concreta daquilo. Que, em suma, se refere a instalar o hardware neural necessário para preparar o cérebro para a ocorrência daquele evento novo. E tentando facilitar ainda mais o entendimento sobre como superar essas regras internas que vamos impondo a nós mesmos e moldando a nossa vida, Joe avalia que não existe pensamento no vácuo. Cada pensamento que temos gera uma reação bioquímica no cérebro e sinais químicos específicos são liberados para o corpo que vão produzir respostas correspondentes, alinhadas ao que o cérebro está pensando. E entre o cérebro e o corpo há uma constante interação eletroquímica que provocará uma miríade de funções biológicas. Neurotransmissores,
neuropeptídeos, hormônios diversos são as substâncias e mecanismos que respondem a esses comandos neurocerebrais. Sabemos que os hormônios são produzidos nas glândulas, diz o autor, pineal, tireoide, adrenais, etc. E que os hormônios são os responsáveis por nossos sentimentos ou sensações corporais, alegria, tristeza, ânimo, foco, raiva, tensão. E que esses sentimentos, por sua vez, determinam o nosso comportamento ou estado de espírito. Mas o que pouco observamos é que, para produzir esses hormônios, as glândulas recebem um comando em forma de sinais eletroquímicos específicos, enviados a elas diretamente pelos neurotransmissores e, principalmente, pelos neuropeptídeos. E o fato é que esses neurotransmissores são postos em funcionamento pelos nossos pensamentos, e os pensamentos criam imagens mentais que ativam uma rede de neurônios que se deslocam até as glândulas para que providenciem os hormônios correspondentes à concretização daquilo que a pessoa pensou. E nesse caso o corpo irá reagir como se aquilo estivesse acontecendo. E isso acontece muito com pessoas hipocondríacas, obcecadas por doença. Elas imaginam doenças, a mente cria uma imagem dela doente, e dali a pouco seu corpo realmente está reagindo com os sintomas daquela enfermidade que ela imaginou ou pensou. Na medicina é até chamado de doenças psicossomáticas isso. Mas do mesmo modo que funciona para coisas negativas, funciona também para coisas positivas. Se mentalizarmos coisas boas acontecendo e criarmos imagens mentais disso, toda a parte hormonal reagirá liberando na corrente sanguínea substâncias que provocam o bem-estar, a concentração, a força, a coragem para superar determinado problema. Não quer dizer que pensamento positivo apenas irá milagrosamente impedir de eventos ruins ocorrerem, não é isso? Mas o sentido aqui é que nosso corpo e mente estará pronto e preparado para receber as oportunidades, ou para perceber essas oportunidades em meio às tragédias e reagir achando soluções ou demonstrando força, foco, inteligência, coragem, aonde as outras pessoas apenas sucumbem ao desespero e à dor. E curioso que, inicialmente, o corpo reage ao que pensamos, e só depois passa a ser o inverso. Passamos a pensar de acordo ao que sentimos, e então a mente passa a ser controlada pelas sensações e impulsos do corpo. E nesse estágio é que estão os viciados e dependentes em quaisquer tipo de vícios e compulsões, químicos, narcóticos, sexuais, alimentares. O cérebro está em constante comunicação com o corpo, escreve o autor. Há uma sincronia entre cérebro e corpo ocorrendo a cada instante, quando começamos a sentir de acordo com o que pensamos. A seguir, passamos então a pensar conforme nos sentimos, consolidando então o que popularmente chamamos de efeito manada, comportamento de rebanho, ou de modo robotizado de ser. Joe Dispenza também usa o termo estado de ser memorizado. E esse estágio, segundo ele, é o da pessoa admitir como parte ou traço da sua personalidade certas características ou cacoetes mentais, para utilizar uma expressão do saudoso professor Olavo de Carvalho, em que sua autoidentidade é de que ele é uma pessoa ansiosa, estressada, impaciente, desfocada, hiperativa, preguiçosa, ou outros adjetivos qualquer. A pessoa assume esses perfis como algo absoluto, quando na realidade não são. São apenas pensamentos e sentimentos que em algum grau fez parte de algum comportamento muito específico e que era até passageiro, mas ela internalizou esses pensamentos e gerou os sentimentos que impulsionaram a conduta por mais vezes do que se manifestaria se a pessoa tivesse um estado de espírito um pouco mais positivo, pelo menos. Mas, como não cuidou para mudar isso, chegou ao ponto dos sentimentos determinarem o que seu cérebro devia pensar. E o retrato mais frequente visto em seu imaginário era de que esses nomes, ansioso, impaciente, sei lá o que mais, o define. Dispensa até diz que, quando os sentimentos tornam-se maneiras de pensar, não podemos mudar. Mudar é pensar maior do que a forma como nos sentimos. É agir de forma maior do que nos sentimos, memorizados pelo corpo. Ou seja, é agir de forma muito maior do que aqueles sentimentos que estão internalizados no corpo, que estão memorizados, fixados pelo corpo, numa repetição em loop. Quando pensamentos e sentimentos são memorizados, eles passam a controlar nossas ações e condicionar um comportamento repetitivo que se retroalimenta indefinidamente, fazendo a pessoa uma marionete de padrões pré-estabelecidos. Já a psicologia fala em memórias associativas, ou respostas condicionadas, percepções programadas e por aí vai, para se referir a ciclos emocionais e comportamentais repetitivos que prendem as pessoas, às vezes até por toda a vida. Para mudar isso, é necessário uma intervenção no sistema operacional de nossa mente, pois o subconsciente só conhece o que você o programou para fazer. O ponto de mudança é reprogramar e reconectar o cérebro a novos padrões de pensamento e sentimentos, desta vez baseados naquilo que você de fato quer ser e quer ter.
E para Dispenza, o que seus estudos mostraram é que esse esquema mental habitual, embora consolidado no subconsciente, pode ser alterado pelo que ele chama de desmemorizar as emoções condicionadas no corpo e mente. E o primeiro passo nessa direção é criar marcas emocionais diferentes. Se criamos padrões de comportamento repetindo as mesmas reações emocionais, pensando os mesmos pensamentos, interagindo com as mesmas pessoas e fazendo as mesmas coisas, logo, fazendo a psicologia reversa, praticando o oposto de cada uma dessas coisas, causamos uma ruptura desse ciclo e forçamos o corpo e a mente a se adequar a novos padrões. E como resultado, a química cerebral fabricará memórias emocionais diferentes e todo o funcionamento do corpo também vai mudar. Estudos de 1992, publicados numa revista acadêmica especializada em neurociência, constatou que o treinamento mental, ou seja, a pessoa visualizar uma determinada coisa e se projetar em sua mente fazendo ou desfrutando daquilo, faz com que o cérebro libere os elementos químicos no organismo que formatam o corpo e a mente para realmente vivenciar aquilo. Um dos testes comparou um grupo de pessoas fazendo treinamento muscular e o outro que visualizavam esse mesmo treinamento, mas apenas em sua mente, diariamente. Ao fim do período de teste, o grupo que estava no treinamento físico havia adquirido 30% de força muscular a mais em comparação a um terceiro grupo que não treinou nem física nem mentalmente. E o grupo que fez apenas o treinamento mental havia evoluído 22% a mais que o grupo de controle, que era os que não haviam feito nenhum tipo de treino, nem mental e nem físico. Nessa pesquisa foi demonstrado que ter uma cultura mental positiva ajuda o corpo e a mente a se desenvolver. E esse é um dos requisitos quando se trata de quebrar o hábito de ser você mesmo. E há aqui um ponto que o autor levanta que o que bloqueia de fazermos essas mudanças dentro de nós é o fato de querermos ou insistirmos em ficar revisitando o passado para trazer à tona sofrimentos antigos, um hábito muito comum aí nos brasileiros, né? De toda a natureza, os seres humanos são os únicos que reavivam velhas feridas para ficarem deprimidos e tristes no presente. A zebra ou o búfalo não ficam perambulando infelizes na savana, lamentando-se cheios de autopiedade porque há 3 semanas atrás um leãozinho os atacou e quase foram capturados. Nenhum deles perde a fome ou emagrece pensando na falta de amor ao próximo do crocodilo que tentou devorá-los quando eles bebiam água no rio. Só nós, seres humanos, é que focamos no passado, nas coisas que nos magoaram ou que não saíram como gostaríamos, e ficamos presos a isso, ao ponto de projetar essas dores ainda no futuro e viver em função delas. E por efeito, os pensamentos e sentimentos passam a ser impulsionados por fortes hormônios do estresse, da ansiedade, tristeza, insegurança, frustração, e isso faz com que a pessoa perca contato com a realidade e viva sob uma neblina de mágoas e medos, trazidas do passado para o presente. E as coisas próprias do presente vão passando, sem se manifestar e sem poder contribuir com a vida daquele indivíduo. E a colocação, então, seguinte do autor é: se nossos pensamentos podem nos deixar doentes, eles também podem, então, nos tornar saudáveis. Simples assim. Nessa concepção, aliás, as substâncias químicas associadas ao estresse, à ansiedade, à tristeza, etc., criam um ambiente hostil às células e criam doenças. Cada vez que o passado é trazido à tona, a amargura cresce e causa mal-estar físico. Desde dores, náuseas, enxaqueca, sonolência, queda de pressão, problemas cardíacos como arritmia e até inchaços pelo corpo, dentre outros. Se ela, no entanto, começa a focar no estado emocional elevado e a se esforçar para ter pensamentos construtivos, a energia que fluirá disso atuará para corrigir seus sentimentos e posturas na vida. E daí a pessoa deve começar a agir não em acordo com os sentimentos do passado, mas em consonância aos novos pensamentos que a pessoa está a desenvolver. E isso independente de como ele está se sentindo. Não importa a tristeza, a dor ou os traumas, as ações devem seguir o que a pessoa deseja viver e sentir no futuro, como se já estivesse sentindo e vivendo ali, naquele momento. Nas palavras de Dr. Joy, quando repensamos ou reservamos, digamos, tempo e espaço privado para pensar sobre um novo modo de ser, o lobo frontal engaja-se na criação. Podemos imaginar novas possibilidades sobre o que realmente queremos, como e quem queremos ser, e o que queremos mudar em nós e em nossas circunstâncias. Na prática, isso quer dizer que a pessoa cria um novo jeito de ser, pensando na nova vida que quer ter. Isso é, o indivíduo imagina como seria sua vida ideal, partindo das mudanças necessárias em sua personalidade, seus hábitos mentais e comportamentais, seus modos de agir, sua cosmovisão e atitude, e então começa imitando ou emulando os comportamentos que teria se já fosse daquele jeito. E de tanto imitar,
acabará incorporando aquilo como parte da sua nova personalidade. E ser daquele novo jeito passará então a ser o seu normal, o seu estado natural de ser, lembrando que a vida reage àquilo que somos, antes de reagir àquilo que falamos. Então, não adianta apenas profetizar ou declarar bênçãos e vitórias, como os evangélicos gostam de fazer. Podemos falar coisas positivas, mas se o corpo, as ações, não acompanharem com igual positividade, nenhum resultado de fato vai acontecer. E Joe Dispenza analisa que mudança acarreta novos modos de pensar, de fazer e de ser. E de acordo com as novas descobertas da neurociência, células nervosas que não são usadas acabam perdidas no cérebro, ao passo que o pensamento consciente pode enfocar na conexão com sentimentos bons ou ruins e daí romper com os condicionamentos que bloqueiam a evolução da pessoa. E para quem desejar uma abordagem ainda mais prática e acessível sobre isso, eu recomendo nesse assunto, no assunto deste capítulo, o livro do Dr. Wayne Dyer, Crer para Ver. Muito interessante também esse livro. E para não delongar nisso, das páginas 149 a 171, Dispenza discorre em detalhes o funcionamento das partes específicas do cérebro responsável pelos atos de pensar, de fazer e ser. Na perspectiva dele, do autor, como suas pesquisas demonstraram, cada uma dessas funções são operadas por um centro de comando que ele denomina de os três cérebros: o neocórtex, que processa a parte pensante, as memórias semânticas e o conhecimento em geral, o sistema ou cérebro límbico, que trabalha a parte dos sentimentos, responsável pelas emoções, pelas experiências, e o cerebelo, que atinge o estado de ser, que responde pelas habilidades, hábitos, reações, crenças e memórias associativas. E tudo isso com bases científicas bem interessantes que eu recomendo a leitura do livro no seu todo para compreender. E Dispenza vai, em seguida, destacar o tema da mudança interior e a felicidade. E como o paradigma da autorrealização e bem-estar pessoal está interconectado com a quebra de hábitos e padrões mentais e de comportamento. E o que ele enseja nessa parte é que, muitas vezes, a forma como as pessoas se sentem dentro delas tem a ver com o ambiente externo, de como ela se projeta para o mundo e como essa perspectiva molda a sua identidade. No caso de Joe Dispenza, Dr. Dispenza, ele conta que se deu conta disso pelo fato que lhe ocorreu. Quando ele, observando a si próprio, ele notou que, apesar de ser bem-sucedido na sua profissão, ter livros escritos até best-sellers, de ter viajado o mundo todo dando palestras, ele não se sentia feliz. Ele observou que, nos momentos que não estava de frente para uma plateia ou atuando como um quiroprático, ele ficava abatido, se sentindo mal. Daí concluiu que ele havia construído sua identidade a partir do mundo externo. Eram as coisas externas e pessoas, diz ele, que me davam a experiência de me reafirmar como a pessoa que eu achava que eu era. A minha felicidade, continua ele a dizer, era apenas uma reação a estímulos do mundo externo que me faziam sentir de certo modo. E ele então diz que é um vício emocional necessitar da validação de terceiros para se sentir bem. Dispenza se sentia feliz e realizado enquanto estava cercado de público e recebendo o feedback deles. Mas quando estava só, não conseguia extrair das suas realizações ou de quem ele era dentro de si mesmo o bem-estar e o sentido, propósito ou razão de existir que deveria. Sendo assim, o autor entende que aquilo que pensamos que somos tem a ver com as camadas de emoções que submergem nossa identidade real. Raiva, medo, vergonha, culpa. Essas fachadas externas acabam projetando uma personalidade fictícia que se confunde com quem somos. Se a nossa identidade está ligada ao ambiente externo, nosso sentimento de bem-estar e felicidade dependerá de como somos vistos pelas outras pessoas, diz ele. Mas, porém, quem somos de verdade não depende da realidade exterior, e sim aquilo que se oculta por trás da imagem que projetamos para a sociedade. E ele discorre um pouco sobre o processo como nossa identidade fica conectada às coisas externas. Ele sugere que, ao irmos conquistando coisas, vamos colando a essas coisas sentimentos ou premissas emocionais. Veja o carro que eu consegui. Olha essa bela casa que eu adquiri. Veja a minha roupa cara e elegante. Você soube da incrível viagem que eu fiz? Com essas falas, a pessoa vai criando um elo entre o que ela faz e o que ela é. Daquilo que ela conquista no mundo exterior. Isso se torna símbolo do valor pessoal dela. E quando as outras pessoas reagem positivamente às conquistas daquele indivíduo, validando, seu subconsciente internaliza essa relação. E ela passa a responder sentindo-se bem e feliz toda vez que adquire algo novo ou diferente, pois seu cérebro associa isso à felicidade e bem-estar. Não exatamente por causa dos objetos em si,
casa, carro, viagens, mas pelos aplausos e felicitações que causa nas pessoas do seu meio ou da sua convivência. Ela então se sente feliz quando suas conquistas afetam positivamente os outros. E com o tempo, ela passa a vincular coisas e sentimentos e tudo a compor a sua personalidade. Só que quando não estiver próximo das pessoas que irão validar as coisas que ela tem ou que ela faz, o esquema não fecha e a parte da felicidade e bem-estar não se realiza, levando essa pessoa a sentir-se triste, vazio e sem motivação. E para cortar então esse laço e se desprender, é necessário se desvincular emocionalmente da experiência de ter coisas ou de fazer coisas. Prestar atenção a cada vez que comprar um novo objeto ou fazer qualquer coisa significativa e não compartilhar logo imediatamente com ninguém. Desfrutar daquilo em silêncio e em particular, ou se possível até passar um tempo sem novas aquisições. E após controlar esse impulso, o passo seguinte é se concentrar no interior de si mesmo, começar a pensar nas qualidades internas que seriam úteis às pessoas e se imaginar possuído por essas características. Depois, comece a praticar até que vire algo automático. E quando tiver a conversar com as pessoas, não aborde assuntos materiais, mas aquilo que compõe seu mundo interior, valores, princípios, boas virtudes. E tente fazer com que o compartilhar dessas coisas cause nelas, nas outras pessoas, alguma sensação de bem-estar ou algo positivo. Logo, isso irá trazer luz sobre aspectos da sua personalidade que você mesmo desconhecia, e seu vínculo ao mundo externo tenderá a se tornar meramente usual e não definirá mais quem você é. Joe Dispenza dá um nome a isso, de acessar o sistema operacional do subconsciente, e pode ser lido em detalhes nas páginas 180 até 199. Mas enfim, você saberá que está no caminho certo quando começar a se sentir feliz sem nenhum motivo e perceber que você está rindo sozinho sem ninguém para ver. Você simplesmente está sendo. E no restante do livro o autor vai tratar sobre a meditação e vai ensinar técnicas, horários mais favoráveis e compartilhar experiências diversas de resultados seus e de seus alunos sobre meditação. Mas como cristão que sou, eu indico a oração em lugar da meditação. Mas fica a seu critério investigar por si mesmo os efeitos do que Joe Dispenza ensina nessa parte em específico. E no mais é isso. Salve Maria e viva Cristo Rei. E assim está escrito: e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. E assim encerra a análise da obra Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, de Dr. Joe Dispenza.